Bom, pessoal, continuando aqui, esse último vídeo do capítulo 4, do capítulo 10, detalhando o arquivo link.json, que o professor recebe quando manda criar as variações. Então, esse é o arquivo link.json gerado no experimento do último vídeo. Então, aqui no livro eu explico esses campos. Você tem as variações, né? Primeira variação, segunda variação, até a variação 4. Eu pedi 5 variações, até a variação 5. 5 variações. Tá? Então, para cada variação, eu explico aqui, né, no livro. Cada variação tem um conjunto de questões. Nesse caso, a gente tem duas questões. A primeira questão está aqui, e essa é a segunda questão. Aqui está o ID da questão no MCTest, por exemplo, essa 2454, a gente pode ver aqui, ó, 2454 é essa questão aqui, ó. E a outra questão é 2463. Aqui o número é a ordem da questão nessa variação 1. Aqui é o nome necessário que o Moodle tem que criar aqui na atividade VPL. Então, deixa eu ver aqui. Então, aqui, esse arquivo Q1, esse arquivo aqui Q1, necessariamente tem que ser esse nome que está definido aqui. O peso da questão é esse peso que aparece aqui, é a dificuldade. Varia de 1 a 5. Então, por exemplo, eu exemplifico aqui, ó. Se você coloca, por exemplo, se um exame tem duas questões com dificuldade 1 e 2, então essa é dificuldade 1, essa é dificuldade 2, então o total de dificuldade é 1 mais 2, 3. Essa questão vai ser 1/3, essa questão aqui vai ser 2/3. É assim que eu contabilizo esse peso. A linguagem é qual a linguagem suportada. Então, o default é todas as linguagens. A habilidade é se eu quero verificar se o aluno realmente desenvolveu alguma habilidade. Por exemplo, se é teste de mesa, acho que é trace table, que tem que vir aqui. Ele tem que desenvolver a habilidade de teste de mesa. Por exemplo, se é usar o while, você coloca o while aqui e o código deve verificar, o VPL deve verificar se o aluno usou o comando while. Essa parte do VPL, ela está em construção ainda. Tá? Aqui no Moodle, então, se eu for lá em arquivos de execução, não, arquivos de execução, então esses arquivos aqui, na verdade, eu tenho que pegar, como essa lista 1 é baseada na atividade modelo, eu tenho que ir lá na atividade modelo. Aqui estão todos os arquivos de configuração, arquivos de execução. Então, esses arquivos aqui, eu preciso validar essas habilidades. Então, essa parte aqui do VPL, ela está ainda em construção, mas o MCTest já definiu a estrutura necessária para implementar lá em arquivos de execução as habilidades. A gente já fez testes na disciplina de programação estruturada para verificar, por exemplo, o uso de repetição, o uso de recursão. O, o Paulo Pisani desenvolveu também a parte de vazamento de memória, na parte de alocação de memória dinâmica. Então, tudo isso, essas habilidades, elas precisam ser implementadas para serem usadas nessa integração com o MCTest.
elas, por enquanto, estão funcionando de forma isolada. Somente teste de mesa está funcionando nessa variação 13, que está disponível no GitHub da integração VPL. A descrição, você pode colocar o enunciado da questão, e esse enunciado ele vai aparecer quando você manda rodar. Só que esse enunciado ele tem que estar formatado em TXT. Então, deixa eu aumentar aqui, dividir por 11 aqui, salvar, mandar rodar, só para gerar um erro aqui. Tá aqui. O enunciado ele deveria estar aqui. Se a gente for lá em arquivo de execução e escrever alguma coisa nesse campo, aí vai aparecer na descrição aqui o enunciado da questão. Tá? E aí depois vem os casos de teste. Quantos casos de teste? Depois que você validou a questão, é interessante colocar 10 casos de teste aqui. É tudo gerado de forma automática. Aí para cada caso de teste tem a entrada e a saída esperada. Também como listas. Tá? Como uma matriz aqui a entrada. E se eu tivesse duas matrizes, aí teria que ter duas linhas. Essa primeira linha e uma outra linha. Então você está lendo duas matrizes. Lembrando que entre uma matriz e outra você tem que ter um espaço. Então, se tivesse duas matrizes, então essa é a primeira matriz, aí você tem um espaço, aí você tem uma outra matriz aqui. Bom, é isso. Esse é o arquivo linker.json. E com isso a gente finaliza esse capítulo 10, explicando como funciona a integração MC-Test e VPL. Bom, até a próxima.